Boa noite. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronc. Presente. Carlos Eduardo Assunção. João Batista Martellini Filho. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Maria Conceição Dalbó que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Confiança do justo. Eu refugio-me no Senhor. Como ousais dizer-me, vai-te para o monte como as aves? Os ímpios retesam o seu arco e ajustam as suas flechas à corda para as disparar na penumbra, contra os retos de intenção. Quando os próprios fundamentos se abalam, que poderá o justo fazer? O Senhor no seu santuário, o Senhor desde o seu trono celestial, observa com seus olhos e com sua vista examina os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. Quem ama a violência odeia-se a si mesmo. Fará chover sobre os ímpios carvões acesos com enxofre, e um vento calcinante é a porção da sua taça. Na verdade, o Senhor é justo e ama o que é reto. Os perfeitos desfrutarão da sua presença. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Iniciando o expediente da sessão, vamos fazer a leitura das respostas de requerimentos. Inicialmente, farei a leitura dos requerimentos com as respectivas respostas dos vereadores, assinado pelos vereadores Adriano Aronc e Maria da Conceição Dalbó Vieira. O primeiro é o requerimento de número 34, onde os vereadores solicitam que seja providenciada a instalação de iluminação na cobertura localizada na frente do velório municipal. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, João Carlos Uriana, informando que o pedido é válido e que estarão providenciando a iluminação. O segundo requerimento é o de número 35 dos mesmos autores, solicitando que se estude a possibilidade de realizar a restauração do mapa da América do Sul do prédio da escola Luiz Antunes, uma relíquia que a cidade possui, que está se deteriorando com as ações do tempo. A resposta vem do secretário municipal de Educação, Osinaldo de Oliveira, que informa que os trabalhos estão agendados e serão executados conforme cronograma da Secretaria de Educação. E o terceiro requerimento, de número 36, é o requerimento que solicita que se providencie a devida notificação dos proprietários dos terrenos localizados na rua Capitão João de Campos Toledo, a fim de que seja efetuada a limpeza dos mesmos. A resposta vem assinada
Pela secretária de Obras e Planejamento, Líria Pontes Pasquale, que informa que foram expedidas as notificações aos proprietários dos terrenos para executarem a limpeza e capinação dos mesmos. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre as respostas? Vereador autor. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, Adriano Alonque. Quanto ao requerimento da iluminação na fachada do velório municipal, eu gostaria de relatar que já está até instalado a iluminação lá, já está funcionando, acho que está resolvido o problema. Quanto ao mapa da Escola Luiz Antunes, a resposta é um pouco abstrata, mas vamos aguardar esse cronograma da educação, né, e torcer para que seja reformado. E na resposta dos lotes, com a incidência de escorpiões nas casas, que seja permanente essa fiscalização, e não só para essa rua, né, para toda a cidade. Que intensifique a fiscalização em cima disso, porque pessoas que moram ao redor pagam por problemas de terrenos mal cuidados, né? Obrigado. Dando sequência às respostas de requerimentos, passarei a fazer a leitura dos requerimentos do vereador Carlos Eduardo Assunção, começando pelo requerimento de número 40, onde o vereador solicita informações do que segue. É verídica a informação da contratação de diversos professores para suprir a demanda da Secretaria de Esporte, Juventudes e Lazer? Quantos professores contratados estão trabalhando na Secretaria atualmente? Mandar a relação com os nomes e vencimentos desses professores. Quais os horários e locais de trabalho de cada professor e quais são as atribuições descritas no contrato dos professores. A resposta vem assinada pelo secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Fábio Vidotto Belotto, informando que as informações solicitadas constam nos documentos em anexo, quais sejam cópia do processo seletivo emergencial para a contratação temporária de técnicos desportivos, bem como o quadro de horário dos professores e locais de trabalho destes. Então, o vereador já está também em poder desse quadro, depois pode fazer algum comentário. O requerimento de número 42, solicitando a informação se a empresa Jorge Luiz de Souza Portarias, ME, realizou o pagamento das verbas rescisórias das servidoras responsáveis pela limpeza das escolas municipais. A resposta vem assinada pela diretora de Administração e Gestão, Andréia Santa Rosa, informando: com relação ao requerimento, venho por meio deste informar que, tendo em vista que o contrato encerrou no dia 19 de dezembro, não há como informar se a empresa realizou o pagamento das verbas rescisórias a todas as funcionárias. Temos nos autos rescisões de funcionários que estão devidamente quitadas e homologadas pelo Ministério do Trabalho, conforme as cópias em anexo. Por outro lado, como forma de resguardar os direitos das trabalhadoras, foi elaborado 2 termos de cessão de direito entre a Prefeitura e a empresa e as funcionárias. As funcionárias receberam os valores a título de pagamento para abatimento de suas verbas trabalhistas nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Na primeira sessão, realizada em dezembro de 2014, a empresa Jorge informou à Prefeitura que eram as verbas que estavam sendo quitadas com os valores cedidos. Porém, na sessão realizada em janeiro de 2015, por ser menor o valor a ser quitado pela Prefeitura à empresa, optou-se pela divisão igualitária entre as funcionárias, não tendo sido pormenorizado no instrumento a qual título se referia os valores quitados. Diante disso, foi quitado, através das cessões de direitos, o valor de R$ 90.534,20, tendo sido retido o imposto de INSS e
ISS e INSS do valor a ser pago. E a documentação toda em anexo, também em poder do vereador. Ainda do vereador Carlos Eduardo, o requerimento de número 45, onde solicita informar quais os motivos que o levaram a priorizar verbas para o Museu do Imigrante, em prejuízo de projetos tão importantes e necessários como o Parque Ecológico e o Ribeirão da Serra, dentre outros. Uma vez que esse fundo, segundo informações obtidas junto aos técnicos, dificilmente receberá novos projetos até o final desta gestão municipal. A resposta vem assinada pelo secretário de Turismo e Cultura, Wilson Santos Souza, informando que esta administração pública municipal cadastrou junto ao Fundo Estadual de Defesa e Interesses Difusos da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, projeto de restauração e implantação do Museu do Imigrante, mediante carta consulta, que contemplava os recursos para o caso em específico. E por entendermos que a manutenção e conservação da história da nossa cidade também é um patrimônio que deve ser mantido para as gerações futuras. Outro sim, em momento algum, deixamos de priorizar outras obras de melhorias para a cidade, como, por exemplo, o Ribeirão da Serra, que estamos no aguardo da ordem de serviços do DAE, visto que o convênio foi celebrado com o governo do Estado, ou do Parque Ecológico, que, através de recursos do governo federal, tem sofrido intervenções de melhorias. Bom, essa é a resposta, então, do requerimento de número 45. Ainda do vereador Carlos Eduardo Assunção, o requerimento de número 48. Informe esta Casa de Leis quantos estagiários estão trabalhando na Prefeitura através do convênio com a CIEE. Quais são as secretarias onde os mesmos estão desempenhando suas funções? Quais os horários de trabalho? Quando os estagiários foram admitidos e qual a data do término de contrato de cada um deles? A resposta assinada pela secretária da Administração e Modernização, Tatiane Orsi. Em resposta ao requerimento acima, encaminhamos anexo à relação contendo nome, local de trabalho, horário de trabalho dos estagiários. Mandou, então, a relação, respondendo aí algumas das perguntas, né? Pois o vereador vai ter o seu tempo aí para fazer o comentário. E, ainda do vereador Carlos Eduardo, tem mais dois ainda. Opa, o vereador Carlos Eduardo tem bastante ainda aqui. Que se oficie, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de um telefone fixo na EMEB Lázaro Aguirre Siqueira Filho, do bairro Sete Fogões. A resposta assinada pelo secretário municipal de Educação, Osinaldo de Oliveira, é que, através da Secretaria de Administração e Modernização, já solicitamos à empresa prestadora de serviço a instalação da linha telefônica para a escola. O requerimento 57, o vereador Carlos Eduardo solicita que se providencie a devida notificação dos proprietários de imóveis localizados na rua Capitão João Batista Nitrini para que seja efetuada a limpeza de suas calçadas. A resposta, assinada pelo secretário de Serviços, João Carlos Juliana, diz que já foi executado o serviço no dia 9 de março, no mesmo dia do requerimento. E o requerimento de número 58, do mesmo vereador, solicitando limpeza das escadas que dão acesso às margens do rio Tietê, localizadas ao final da rua João Batista Nitrini. A resposta vem assinada pelo secretário João Carlos Juliana, dizendo que já foi executado o serviço em 9 de março de 2015. E, finalmente, o requerimento 59, 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, onde solicita que providencie uma ronda mais frequente da Guarda Civil Municipal no bairro Secap, principalmente na rua Piracicaba.
A resposta vem assinada pelo secretário de Segurança e Trânsito, Alessandro Amaral, dizendo que informamos que os patrulhamentos serão intensificados no local como solicitado. Então, essas são as respostas dos requerimentos do vereador Carlos Eduardo Assunção. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? O vereador autor está com a palavra. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só questionar um pouco só da empresa, né? Daquelas trabalhadoras que tiveram, né? Como é terciarizada. E quando você terciariza o serviço, a responsabilidade de fiscalização, de pagamento de todo e qualquer funcionário da empresa contratada é do contratante, né? Então, infelizmente, a administração pecou, né? Pecou, e essas pessoas que hoje estão se prejudicadas, já têm informação, já me procuraram, eu encaminhei essa resposta aos mesmos, que hoje tiveram que entrar na justiça, né? Então, elas estão na justiça, é a justiça que vai ter que pagar, elas vão ter que, através desse processo jurídico, e assim tentar receber da empresa. Se a empresa não pagar, com certeza vai ser o município que vai ter que arcar com essas dívidas. Com certeza, a população, mais uma vez, vai pagar uma responsabilidade. Porque quando você terceiriza o serviço, você tem que estar atento, principalmente a essa gestão, né? Essa gestão de pagamento de funcionário é uma das coisas básicas que você tem que estar cobrando. Não só o serviço, mas também o pagamento da sua terceirizada. Isso aqui tem que ser prioritariamente fiscalizado por quem está no controle lá. Em resposta ao museu, né, acho uma boa preservar as nossas tradições, os nossos prédios, mas eu acho que Tietê está com uma grande prioridade, que é o emissário da Serra. Então, nós perdemos uma grande oportunidade de ter esse protocolo, que uma verba quase já pronta, né? Eu acho que deveria ter dado a prioridade, pedido à secretaria que tenha uma verba para isso, na Secretaria de Estado, para que a gente cuidasse primeiro do emissário. Porque o caminho que a gente tomou, essa ordem de serviço, ela não veio ainda, né? Estava para começar no mês, se adiou no outro mês, se adiou no outro mês, e agora está aguardando o governador sancionar mais uma vez essa ordem de serviço. Ou seja, nós estamos há um ano aguardando a ordem de serviço. E os casos de dengue, eu não sei se você já tem reparado, aquela região ali, perto do Jardim da Serra ali, a gente tem muitos casos ali naquela região, né? Ali até as margens ali. Então, isso é muito preocupante. Isso aí a gente está vendo que o Tietê chegou a 85 casos de dengue, né? Então, é complicado. Isso daí está sendo... Então, a gente tem que priorizar a saúde, o bem-estar. Ali é uma área até que a gente sabe que é de turismo do nosso município, né? Então, essa área a gente tem que dar uma grande prioridade. Então, a gente pede para a administração olhar com carinho, né, o emissário da Serra. E falar aqui que o João Carlos, gostaria de parabenizar a nossa amiga Maria, que nos prestigia hoje aqui, mas João Carlos é eficiência, né? Tudo que a gente pede para ele, você vê que as respostas vêm concisa e a contento, né? A gente não precisa nem até fazer requerimento, às vezes ligando, no outro dia a gente já tem uma resposta, pelo menos, do andamento que vai ser feito. Então, é só parabenizar mais uma vez a eficiência da Secretaria lá de Serviço. Dando sequência à leitura das respostas dos requerimentos, passaremos agora à resposta do requerimento que tem como primeiro autor o Dr. João Batista Martegni Filho, e assinado também pelos vereadores Júlio César Quan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Pedro Souza Campos Neto. O requerimento é de número 64/2015, solicita que seja informada essa Casa de Leis se os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva fizeram ou irão fazer algum curso especializado de primeiros socorros, a fim de prestar atendimento aos pacientes transportados em situações de emergência. A resposta vem assinada pelo secretário de Saúde, Arnaldo Orsolini, informando que já faz parte da rotina da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva
a participação dos motoristas no curso especializado em situações de emergência, pois todos transportam pacientes. A maioria dos motoristas votados na Secretaria de Saúde já possuem o curso. E já estão previstos o aprimoramento e o curso para os motoristas recém-contratados. Talvez alguns já tenham e outros ainda irão fazer. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre essa resposta? Vereador autor? Está satisfeito? Então, vamos dar sequência agora com o requerimento, os requerimentos do vereador Júlio César Coan, assinados também pelos vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz da Cacura, João Batista Martegni Filho e Pedro Souza Campos Neto. O requerimento 65 solicita que informe a esta Casa de Leis como está o andamento das obras de recuperação do emissário do Ribeirão da Serra, no bairro Seis Irmãos, qual o custo total da obra e a data prevista para o término da mesma. A resposta vem assinada pela secretária de Governo e Coordenação, Roberta Uriana, dizendo que, em resposta às perguntas levantadas, venho afirmar que a forte chuva no início do mês de fevereiro causou estragos em trecho do Ribeirão da Serra, que acompanha a rua São Luís, no bairro Seis Irmãos, estourando o emissário no ponto de travessia das margens do Ribeirão. No dia 5 de março, funcionários do SAMAI estiveram no local para execução da obra de recuperação do emissário e recuperação da travessa que dá sustentação a tubulações no local. Depois, na sequência da resposta, fala sobre o Ribeirão da Serra, não foi a questão formulada, né? O novo vereador depois tem toda a resposta na íntegra. E o requerimento 66, também do vereador Júlio César Coan, solicitando que seja informada a possibilidade da contratação por concurso público ou por tempo determinado de um médico geriatra para dar atendimento no posto de saúde central. A resposta do secretário de Saúde e Medicina Preventiva, Dr. Arnaldo Orsolini: estamos preparando um novo concurso para médicos com vias de ser aberto com a maior brevidade para a contratação de 11 profissionais assim distribuídos: 6 clínicos gerais, 2 pediatras, 2 ginecologistas obstetras e 1 geriatra. Então, essas são as respostas. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Também satisfeito com a resposta. Então, passaremos para a leitura de respostas do requerimento 67 de 2015, de minha autoria, em conjunto com o vereador Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz da Cacura e vereador João Batista Martegni Filho, onde solicitamos providências para a devida manutenção nas ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, em especial na Alameda dos Tucanos. A resposta do secretário de Serviços Municipais, João Carlos Uriana, diz que, tão logo seja possível, estaremos fazendo uma nova manutenção nas ruas desse bairro. Também estou satisfeito com essa resposta. Vamos aguardar que seja feita a manutenção. Até agora não foi realizada. Dando sequência à nossa sessão, convido a senhora secretária a proceder com a leitura dos projetos. Projeto de Lei 16/2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.402.400, data da entrada 8/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 17 de 2015 dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar a situação de eminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue. Data da entrada 9/4/2015,
Pedro Souza Campos, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martellini. Projeto de Lei 18 de 2015 institui a presença de um acompanhante junto à gestante nos estabelecimentos de saúde do município de Tietê durante a sua permanência e dá outras providências. Data da entrada, 9/4/2015. Autoria, Sandra Takakura, Júlio César Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Campos. Os projetos que acabam de ser lidos pela senhora secretária foram despachados para as comissões permanentes da Casa exalarem parecer. Requerimentos. Requerimento 82 de 2015. Considerando que concursos de fotografia são realizados no Brasil e em todo o mundo por empresas e órgãos públicos, considerando que a fotografia já é considerada por vários estudiosos como uma forma de arte que eterniza um determinado momento através de uma imagem, considerando que o Brasil conta com fotógrafos reconhecidos internacionalmente, como Sebastião Salgado, que ao longo de sua carreira ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Considerando que, em Tietê, um dos grandes expoentes da fotografia era o fotógrafo Luiz de Campos Paladini, recentemente falecido. Considerando que um concurso municipal de fotografias, com tema proposto pela municipalidade, premiação estabelecida, entre outras especificações, seria uma forma de homenagear o estimado fotógrafo Luiz de Campos Paladini e também de valorizar a arte fotográfica. Requeremos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade da realização de um concurso municipal de fotografias. 13 de abril de 2015, Maria da Conceição Dalbó, Adriano Aron e Lauro Paladini Neto. Está em discussão o requerimento número 82 de 2015. Está em votação o requerimento 82 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 83 de 2015. Considerando a necessidade da devida manutenção em diversas estradas rurais em nosso município, considerando que, segundo informações, a estrada rural do bairro da Praia encontra-se com muito mato em suas margens, praticamente invadindo toda a estrada. Requeremos, ouvido plenário, se oficie ao prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida limpeza do mato às margens da estrada rural do bairro da Praia, próximo ao Ribeirão Fundo. 13 de abril de 2015, João Batista Martellini, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 83 de 2015. Está em votação o requerimento 83 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 84 de 2015. Considerando que a Lei Orgânica Municipal estabelece em seu artigo 11, 20º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de interesse local, em especial sobre denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, ou seja, para a denominação de qualquer próprio, via ou logradouro público, existe a necessidade da aprovação de uma lei. Considerando que o Poder Executivo Municipal tem realizado denominações através de decretos municipais, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis
todos os decretos municipais de denominação de próprios, vias e logradouros públicos, ruas, avenidas, praças, academias ao ar livre, escolas, repartições públicas e etc., de janeiro de 2013 até a presente data. Requeremos também que informe a base legal para a realização das referidas denominações. 13 de abril de 2015, João Batista Martellini, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Souza Campos. Está em discussão o requerimento 84 de 2015. Está em votação o requerimento 84 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 85 de 2015. Considerando que desde a vigência dos estatutos e planos de carreira dos servidores públicos municipais e do magistério, a Prefeitura tem expedido inúmeros decretos de regulamentação das referidas leis. Considerando que é importante que o Poder Legislativo tenha conhecimento dessas regulamentações, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis todos os decretos que regulamentaram o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o Estatuto do Magistério, o Plano de Carreira dos Servidores Municipais e o Plano de Carreira do Magistério. 13 de abril de 2015, João Batista Martellini, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Souza Campos. Está em discussão o requerimento 85 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, gostaria de parabenizar os senhores autores e pedir para assinar em conjunto os requerimentos 84 e 85. Continua em discussão o requerimento 85 de 2015. Está em votação o requerimento 85 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 86 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal Manuel Davi Corne de Carvalho para que determine ao departamento competente da municipalidade que providencie a limpeza na área verde localizada na rua 15 de novembro, atrás da escola Professora Ocim José, fundo do número 30, da rua Lafayette de Campos Madureira, no bairro residencial Cornélio Pires, uma vez que os moradores do local informam que há muita sujeira no terreno, de onde saem até animais peçonhentos. 13 de abril de 2015, João Batista Martellini, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Souza Campos. Está em discussão o requerimento 86 de 2015. Está em votação o requerimento 86 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, não esgotado o tempo do expediente, solicito permissão ao plenário para podermos passar direto para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária
Que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 04 de 2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências dos Correios e das instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Tietê e da outras providências. 16/3/2015, autoria Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o projeto de lei número 4 de 2015. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o nobre vereador Lauro Paladini Neto. O presente projeto, ele parece ser muito simples, mas a gente espera que ele venha ajudar a segurança pública também, né? A gente sabe que em saídinhas de banco existem muitos roubos, principalmente a idosos. Então, os estabelecimentos se reforçando com essas câmeras, talvez possam ajudar a fazer justiça aí com os nossos munícipes tietenses. Só isso. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, gostaria muito de parabenizar os senhores autores, o senhor Lauro Paladini e a dona Maria Conceição, que foram felizes de apresentar esse projeto a essa casa, uma vez que muitos crimes, né, a gente tem acompanhado que são solucionados por essas câmeras. Então, eu gostaria de parabenizar os senhores por esse projeto e dizer que esse vereador é favorável a esse projeto. Continua em discussão o projeto de lei número 4 de 2015. Está em votação o projeto de lei número 4 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 06 de 2015 dispõe sobre a alteração do artigo 178 da Lei 1259/74, de 23 de maio de 1974, que institui o Código de Posturas do Município e da outras providências. Data da entrada, 18/3/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 6 de 2015. Está em votação o projeto de lei número 6 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 07 de 2015. Altera a redação do artigo 1º e do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 3.283, de 28 de fevereiro de 2012, que estabelece o estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos, a Zona Azul, e da outras providências. Data da entrada, 24/3/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 7 de 2015. Está em votação o projeto de lei número 7 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 8 de 2015. Dispõe sobre o reajuste de vencimento dos vencimentos, salários e subsídios dos servidores públicos municipais e agentes políticos da administração direta e indireta da Câmara Municipal de Tietê, São Paulo, nos termos incisos 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Data da entrada, 25/3/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 8 de 2015. Está em votação
o projeto de lei número 8 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 9 de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação e outorgar escritura de imóvel urbano ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, destinado à construção, instalação e funcionamento do Centro Operacional da Autarquia e da outras providências. Data da entrada, 27/3 de 2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 9 de 2015. Está em votação o projeto de lei número 9 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 38 de 2014. Altera o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 34 da Lei Complementar número 13 de 2014, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 1/12 de 2014. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem à presente sessão. Eu quero dizer que esse projeto aqui é segunda discussão e votação, porque foi votado em primeiro turno na sessão anterior. E pelos motivos que eu já justifiquei na ocasião da votação em primeiro turno, meu voto vai ser contrário a esse projeto novamente em segundo turno. Muito obrigado. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Presidente, o projeto de lei complementar 38 de 2014, eu acho que vem para não incentivar o funcionalismo público. Eu até tinha pedido um adiamento, né, para me tirar até uma resposta. E eu pude analisar profundamente com os demais servidores que esse projeto ele não incentiva o funcionário, ele desmotiva o funcionário. Por isso, minha votação hoje vai ser contrária a esse projeto. Continua em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Está em votação em segundo turno o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Rejeitado, com os votos favoráveis dos vereadores Raul Paradini, Maria Conceição e Adriano Alonque. Rejeitado em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 40 de 2014. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão, denominado Diretor de Departamento de Administração e Gestão, vinculado à Secretaria de Serviços, e altera dispositivos da Lei Complementar número 02 de 2014, de 31 de março de 2014. Data da entrada, 8/12 de 2014. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas que nos assistem. Eu também quero dizer que, pelos mesmos motivos justificados na sessão anterior, terei que votar contrário novamente a esse projeto. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador
Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, o projeto de lei complementar 40 de 2014 é da Secretaria de Serviços. Eu acho que é uma secretaria que vem atendendo a contento a nossa população, a enaltecer lá o trabalho de João Carlos, hoje aqui representado pela nossa amiga aqui, a Maria Auxiliadora, que também tem uma competência também lá na gestão da área de serviços. É uma secretaria, acho que tem trabalhado, tem esforçado e conversando com as pessoas que utilizam lá o serviço, é necessário a abertura dessa direção para fazer ainda uma melhor gestão do que a demanda do município ela tem aumentado. Então, essa alocação, a recriação desse departamento vem para auxiliar ainda mais o departamento que está sufocado, né, pela demanda de serviço do nosso município. Então, eu gostaria de me manifestar favorável a esse projeto de lei complementar. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Votando desfavorável a esse projeto, como será o meu voto, eu não estou votando contra o desempenho da secretaria, nobre colega Carlos Eduardo. Muito pelo contrário, como o senhor falou, está desenvolvendo seu serviço, a seu ver, a contento, né? Não estou discutindo isso no momento, nem votando contra isso, mas sim porque vários outros servidores deram entrada nesta casa pedindo que se fizesse também essa modificação em relação ao cargo deles. E não seria possível. As secretarias que nós entramos em contato para saber como foi que a Roberta Uliana secretaria, lá pelo menos não poderia se dar a servidores que já estão lá há muito mais tempo e também desempenham sua função com louvor. E não se podia fazer isso para outros servidores, não foram só esses daí da Roberta. Então, para se fazer justiça, como é sempre o nosso caso, para não atender um e desatender outros, a gente optou por, fazendo justiça, votar desfavorável a esse projeto, sem dúvida, sem dúvida. Eles deram entrada aqui nessa casa, é isso? Não. Ah, tá. Como a senhora Maria Auxiliadora nos procurou para pedir apoio a que votássemos a esse projeto positivamente, favoravelmente, outros também pediram, mostraram as suas necessidades e também pediram para que se mandassem projetos, para que também se criasse cargos afins para eles também. Aqui o executivo, né? O executivo tem que mandar para casa, é isso? Não, eles queriam também ser coroados com essa valorização. E, mediante o apoio que nós pudéssemos dar, eles iriam questionar isso junto ao Poder Executivo. Alguns funcionários questionaram e já receberam a resposta negativa do secretário na hora. Não é possível. Então, para se fazer justiça, é que optamos por votar desfavorável, porque sempre a gente analisa muito bem cada questão, porque o princípio básico de toda a votação nossa é fazer justiça. Obrigada. Eu só queria complementar, presidente, porque assim, é uma secretaria que eu tenho acompanhado, por isso que, assim, até por ter amizade muito próxima ao senhor João Carlos, ele me mostra dessa demanda, por isso que eu sou favorável a essa criação. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014.
Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 40 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Por se tratar de projeto que necessita uma maioria absoluta, ele precisaria de 5 votos, está rejeitado, porque teve 4 votos favoráveis, do vereador Lauro Paradini, vereadora Maria Conceição, Adriano Alonque e Carlos Eduardo Assunção. Então, dessa forma, está rejeitado em segundo turno o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Projeto de lei complementar 04 de 2015. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 52 da Lei Complementar 12 de 2014, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal de Tietê. Data da entrada, 9/2/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 4 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem. Também pelos mesmos motivos justificados em primeiro turno, para não ser repetitivo, vou votar contra esse projeto. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, tem acompanhado a necessidade de uma educação melhor no nosso município e tenho visto também o esforço do secretário, que até nos brindou com sua presença na sessão anterior e colocou e expôs o problema. Hoje mesmo a gente recebeu aqui, não sei se também passaram pela sala do vereador Martellini, mas também passaram por minha sala mais 3 mães, me trazendo esse mesmo problema dessa gestão, que estão com dificuldade na sala de aula por falta de professores. Então, e também a própria gestão escolar. Então, eu quero me manifestar favorável a esse projeto, dando voto de credibilidade ao nosso secretário Osinaldo. Peço uma parte, Está parte concedida. Então, nobre colega, só que esse projeto aqui não visa contemplar professores, visa justamente cometer injustiça com professores concursados, certo? Ao passo que podendo favorecer professores que não foram concursados, que poderiam chefiar professores concursados. Por esse motivo que eu voto contra. Se fosse para beneficiário, eu seria o primeiro que votaria a favor. Exatamente. Obrigado. Eu também eu acho que até pensei até de fazer uma emenda. Por quê? Porque esse projeto ele transferia é muito alto realmente a porcentagem, né, que está pedindo esse projeto. Eu até pensei que ia sugerir alguma emenda, mas como os demais companheiros já se mostraram, né, através daquele requerimento que a gente também pôde assinar em conjunto, né, através daquele requerimento já veio uma resposta meio clara, e também a nossa posição dos amigos. Mas é que tem acompanhado, principalmente lá também no meu bairro, lá a gente a gestão está com dificuldade. Então, eu tenho acompanhado lá, tenho ido nas reuniões de pais e mestres, então eu quero votar favorável. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Nobre colega Carlos Eduardo, eu acho que eu lhe parabenizo pela sua preocupação com a melhor qualidade na educação, mas nesse caso, mais uma vez, o senhor está equivocado. Esse projeto, votando desfavorável, o senhor não está impedindo, ou eu, ou qualquer colega, não está impedindo que professores cheguem à sala de aula. Muito pelo contrário, tem uma lista de professores aprovados. Então, se estão faltando, é só fazer correr essa lista. Esse projeto é justamente para incentivar que essa lista corra. Só uma parte, para a gente pegar esse raciocínio. Eu também raciocinei dessa mesma forma. Aí, o que foi me falado? Se chama esse pessoal efetivo, por ter uma demanda muito grande de professores que estão licenciados. Aí, o que acontece? Eu não sei se até a dona Conceição pode nos ajudar nisso aí, pelo raciocínio que me passaram.
Tem muito professor da rede que é concursado, está afastado, entendeu? Se ele chama o pessoal do concurso, a hora que voltar esse pessoal licenciado, não tem como colocar na rede. Então, o que está sendo feito? Só para eu também pensei, eu também questionei dessa mesma forma que a senhora estava me questionando. Então, o que ele está pedindo? Está pedindo para que possa aumentar o que não está na rede. Exatamente, porque depois, a hora que volta, ele pega, demite e não tem oneração na folha salarial. Foi isso que me passaram, por isso que eu até concordo. Não sei se ele explicou também, se a senhora entende assim. Acho que isso é ponto de vista, né, de gestão. Por isso que eu estou falando. Mas não é sobre essa falta, reorganizar essa falta de professor. O projeto é para aproveitar professores que já estão na rede para que sejam assistentes de direção. Eles passem a ocupar este cargo. Então, que sejam funcionários de carreira e não professores contratados. E o que acontece hoje? Hoje, o funcionário de carreira, ele na sala de aula, por exemplo, só tem um exemplo que chegou até ao meu conhecimento, que eu debati isso aí lá na própria secretaria. Hoje, o professor que está na sala de aula, ele ganha quase 2.700, 2.800. Para ele atribuir toda essa gestão escolar, ele passaria a ganhar 2.900. Então, não é compensatório, bate naquele requerimento que a gente falou. O que tem que haver hoje, o correto hoje, é haver uma valorização maior do professor, uma valorização maior ainda. Aí qual que veio a resposta? Que isso aí iria onerar a folha de pagamento. É isso que eu quero que mostre. Que a gente entenda, eu estou votando a favorável, porque eu entendi dessa forma. Já que se não pode onerar um município, entendeu? Se a gente não pode onerar a folha do município. Eles não têm como chamar o pessoal do concurso. Por quê? Porque tem muito professor afastado. Então, eu entendo que os que estão na rede não querem assumir, porque tem que assumir uma responsabilidade, um ganho um pouco maior. Então, eu penso dessa forma que, para solucionar, e discordo também do número de porcentagem, que eu acho que não é tão correto. Porque, se não me engano, são 6, 8 escolas que estão com essa pendência. Né? E daria, acho que se a gente só subisse aí de 5 professores a 6 professores, estaria resolvido o assunto. Peço uma parte, nobre colega. À vontade. Eu acho que o nobre colega Carlos Eduardo está confundindo alhos com bugalhos aí. Ou não prestou atenção no que o secretário falou. O secretário falou claramente na última sessão ordinária que nós tivemos aqui, que 100% dos cargos já estão preenchidos com professores titulares. Então, se estão preenchidos, para que nós vamos permitir que entre professores que não sejam titulares nesses cargos? Isso é inconcebível. Muito obrigado pela parte. E o senhor falou que vai onerar, se valorizar esse professor que ocupará o cargo de vice. Naquele requerimento que veio para todos. A senhora leu o requerimento, não leu? Então, é o que estava explicado lá. Sei. Não são palavras minhas, são sim do que veio para a gente. Então, a gente quer acreditar na gestão. Só que em todo sistema de ensino, assim, tanto o público estadual como o municipal, tem a diretora e a vice. Então, é de se planejar isso. Se não se planejou isso, que agora se contemple o espaço da vice-direção. E a gente não pode aprovar um projeto que traga pessoas de fora que não estão assim, que não passaram por um concurso público para ocupar esse espaço. Era só isso. Continua em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Por tratar-se de projeto de lei complementar, necessitando maioria absoluta, seriam necessários 5 votos. Então, desta forma, está rejeitado com os votos do vereador Lauro Paradini, Maria Conceição Dalbó, Adriano Alonque e Carlos Eduardo. Primeira discussão e votação.
Projeto de Lei Complementar 11 de 2015. Acrescenta o inciso 5º do parágrafo do artigo 146 da Lei Complementar 11 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 23/3/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 11 de 2015. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 11 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária seria na terça-feira, dia 21 de abril. Porém, é feriado nacional, dia de Tiradentes. Portanto, a sessão, que seria no dia 21, passará para a terça-feira subsequente, dia 28 de abril. Antes de encerrar, solicito aos vereadores que permaneçam um pouco mais no final, como faremos o encerramento da fotografia da nossa presidenta Sandra Takakura. E agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2015, terça-feira, às 20 horas. Está encerrada a presente sessão.